que a igreja alcançou a maioridade por dádiva de Deus. Sempre. E neste primeiro dia de igreja, aqui está, como ontem à noite, nós tivemos a presença, a manifestação do Senhor em nós. Mas hoje ele está dando sinal do que ontem foi realizado também, ele aprovou, e é a igreja mesmo que está em Piracicaba. Não se pode dizer nada ao contrário. A igreja em Piracicaba. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo por esse privilégio. Nós que viemos do Rio para participarmos desses trabalhos, nós estamos presenciando o que Deus fez aqui na vida dos irmãos, está fazendo. E é interessante, irmãos, que nós viemos do Rio. Deus está fazendo uma coisa também nas nossas vidas. Graças a Deus. Vamos voltar para o Rio também com outra experiência. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso mesmo. Porque o homem nem sempre ele compreende o propósito, a vontade, o plano de Deus na sua vida. Nem sempre. Muitas das vezes Deus se manifesta em nós, faz algo em nós não sabemos explicar toda aquela realização de Deus em nós. Não importa o entender ou não, o importante é que Deus está fazendo algo na nossa vida. O importante está aí. Eu quero convidar a todos para a leitura de um versículo só na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração, irmãos, na vida do crente, ela é marcante, ela tem uma caracterização muito importante na vida de cada crente. E ultimamente o que temos sentido é que Deus, a nós todos, Ele tem impulsionado para a oração. Há uma necessidade. Nos deparamos diante de um texto, lemos só um versículo contido no contexto bíblico, na contextura do capítulo 12, falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro fora preso por ordem de Herodes, como nós sabemos, o rei Herodes. Ele ordenara a morte de Tiago e se consumou. Mas Pedro lá estava sendo guardado também por 2 soldados. Mas Deus enviou o seu anjo, porque a igreja orava. Deus enviou o seu anjo, que foi lá na prisão e libertou a Pedro ali daquela situação difícil, como diz o verso 5, que a igreja fazia contínua oração a Deus. E aquelas orações chegaram até o trono de Deus, e veio a resposta para a glória do nosso eterno e majestoso Deus. A resposta veio, e Deus libertou a Pedro, sem barulho, sem alvoroço, mas ali tudo foi feito da maneira, da vontade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a oração, como dissemos, ela é importante. Tem o seu lugar na vida do crente, a oração. E há uma necessidade de que oremos. Uma igreja deve orar pelo seu pastor. Aqui agora temos uma igreja. Aumentou a responsabilidade, porque de alguma maneira, quando um trabalho, um grupo, não é ainda a igreja em si, é uma congregação que depende de uma igreja. De alguma maneira, tal congregação ela é dependente. Isso é indiscutível. Mas quando uma congregação ela é organizada, a igreja,
de alguma maneira, ela assume outra forma, toma outro corpo, toma outra forma. E aqui em Piracicaba aconteceu a mesma coisa. Temos agora uma igreja. E essa igreja, eu creio que os irmãos aqui oram. Creio piamente. Mas terão que orar mais para a glória do Senhor. Mas isso também será feito, porque o Espírito Santo está aqui para nos levar para o jardim da oração. E lá está Jesus para também orar juntamente conosco. Porque o pastor João de Andrade Machado, ele vai passar pelos seus momentos de aperto. É indiscutível, irreversível, porque vai se efetuar nesse sentido, não tem conversa. Ele vai passar os seus momentos de aperto. Ele vai entrar na prisão dos problemas, na prisão das dificuldades, na prisão das depressões. E esta igreja vai precisar orar mais e mais para que o mesmo anjo, ou o anjo do Senhor, seja enviado por Deus para dar a liberdade ao ungido de Deus no que concerne aquela prisão da dificuldade. Mas o escape de Deus virá, porque veio até agora e ele não nos decepcionou, e bem sabemos em quem temos crido. No Senhor Jesus, que tem estado conosco para dispensar a sua graça. Eu vou contar apenas uma pequena experiência que se passou lá na igreja em Coelho. Os cultos de oração na igreja em Coelhos, eles são realizados às terças-feiras. Em uma terça-feira, não me lembro agora exatamente o mês, deve ter quase 2 meses, se não me falha a memória, estávamos lá orando. E vários irmãos lá da igreja têm carros. E estacionaram lá os carros em frente lá ao nosso pequeno templo. E lá fomos para a oração. Porta fechada, porteiro lá de fora, na parede, estávamos lá orando. E despreocupados, e por sinal, Deus estava nos abençoando de uma maneira extraordinária. Estávamos sentindo, como estamos sentindo aqui nesta noite, a presença do Espírito. Mas terminou o trabalho. E o pastor Manuel Pereira Carneiro, nosso amigo e pastor lá também na igreja de Coelho, ele saiu, foi um dos primeiros a sair. E quando ele foi chegando do lado de fora, lá estava um varão, um senhor barbudo, cabeludo, uma feição desfigurada, com uma roupa esquisita no corpo, parecendo um mendigo, um trapo, um marginal, e ele dialogava com o pastor Manuel. E eu cheguei, o que houve? E ele virou-se para mim e disse: o senhor também é pastor? Nós somos pastores aqui, 2 pastores aqui nessa igreja, somos pastores. Aí, irmãos, ele olhou para nós e começou a chorar mesmo. Nós observamos lágrimas desceram copiosamente pelo seu rosto, chorando e dizendo: pastores. E aí os irmãos ficaram perto daquele senhor, ele chorando. E eu quero dizer a vocês aqui, aos pastores, que eu vim para aqui com um propósito. Eu cheguei aqui ao longe, eu vi esses carros aqui estacionados, e eu ia dar soco, eu ia dar cabeçada, eu ia quebrar os vidros desse carro, eu ia amassar esses carros. Meu propósito era esse, e começou a chorar de soluçar. Eu ia fazer tudo isso aqui porque eu estou num desespero. Começou a falar a situação dele, problema, sua filha doente, a sua esposa fora de casa, uma situação terrível na sua vida. E eu vim com esse propósito, mas eu queria fazer uma coisa, mas eu senti que tinha algumas pessoas aqui que não estavam deixando eu fazer isso. E começou a chorar. Eu não via, mas eu vi que tinha alguém aqui em meu redor que não estava deixando, chorando, e Deus fez com que ele externasse aquele intento mal do seu coração. E nós falamos para ele: foi Jesus Cristo, os anjos de Deus que foram enviados e não permitiu que o Senhor fizesse isso aqui, porque nós somos servos de Deus. Amém. Estávamos lá dentro de joelhos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E ele disse: eu quero dizer aos pastores que eu vim. Aí, quando ele terminou de fazer essa confissão, o semblante daquele varão mudou-se completamente. Não obstante estar barbado, estar com aquele mulambo, aquele trapo,
ele adquiriu uma feição diferente, mais agradável, e começou a se transformar. Eu estou sentindo bem aqui no meio de vocês, eu não sei, e começou a chorar novamente, a lamentar. Vocês estão contando essa experiência, o que Deus fez lá conosco. Se não fosse o Senhor, como ele externara aquele homem, ele faria o que estava no seu coração. Mas nós estávamos lá dentro do templo em sinceridade buscando a Deus. E eu creio piamente que foi o Senhor que enviou os seus anjos e nos permitiu. Mas nós lá estávamos orando. Eu creio que foi também efeito da oração. Porque, irmãos, a oração ela é importante na nossa vida. Hoje, durante o dia, tivemos experiências muito gostosas aqui, dentro deste santuário. Hora vai, hora vem, minuto vai, minuto vem. Alguns entraram aqui, alguns pastores, e aqui dobrávamos os nossos joelhos e falávamos com Jesus, e Jesus estava juntinho de nós. Aleluia, é o nome do Senhor. Então, irmãos, isso é gostoso, a oração. O mesmo anjo que foi enviado lá para livrar a Pedro, ele não morreu. Não foi dado a ele atestado de óbito. Não. Ele é poderoso porque é o anjo do Senhor. Amém. Nós não estamos vendo, mas nesta manifestação, eu creio que os anjos de Deus também estão aqui conosco. Amém. Então essa igreja adquiriu forma, uma maioridade que eu não vou dizer por direito. Na lei, a pessoa, o homem, no sentido genérico, adquire a maioridade por direito, porque a lei dá esse direito. Mas eu creio que qualquer igreja, porque nós não sabemos conceituar a maneira de Deus dar uma maioridade a uma igreja. Na apostasia, não. Eu já ouvi pastor falar em denominações aí que congregação não é organizada em igreja com menos de 50 membros, outras com menos de 100. Olha o que Deus fez. 23, né, pastor Sebastião? 23 membros, igreja em Piracicaba. Bom, então aqui entre nós não está prevalecendo o conceito de uma cúpula de homens, de uma diretoria da ordem dos pastores que se reúnem e dialogam. Bom, aquela igreja tem tantos membros, o pastor tal já é idôneo, mas tem tantos crentes lá dizimistas, a igreja tem a entrada tal financeira. Vamos analisar, vamos fazer uma estatística, vamos fazer aqui um balanço. Bom, tem condições de ser organizada a igreja. Nós não nos preocupamos com isto. Graças a Deus. Temos a vontade de Deus em nós. Nós nem imaginávamos que a data seria esta, antes que Deus revelasse. Mas Deus ordenou, e foi a data de ontem, 20 de julho, a organização da igreja de Piracicaba. Então, essa maioridade ela foi adquirida por dádiva de Deus. E como sempre, Deus tem nos presenteado com dádivas maravilhosas para a glória do seu nome. Então, irmãos, é gostoso servir a Deus na beleza da sua santidade. Teve razão Abraão de quando Deus pedir ao seu filho em sacrifício, ele se dispôs totalmente a pegar a Isaac, o seu único filho. Ele não parou, não vacilou, não duvidou. Ora, mas Deus me fez uma promessa que dos meus lombos nasceria um, e que a minha descendência seria uma bênção. Como agora ele ordena que eu mate meu filho? Mas não será dos meus lombos que nascerá um? Eu já sou velho em idade. E como agora tem outro filho, como vai ser se eu matar o meu filho? Ah, Abraão não cogitou nada. Apanha Isaac e com muito desvelo e amor sobe o monte. E lá o Senhor providenciou. Então a bênção está aí. Deus ordenou, mas como? E agora? Qual a condição de sobrevivência dessa igreja? Como vai ser? Como não vai ser? É tão distante de nós, o programa da rádio entra lá com uma dificuldade seríssima, quando existem outras igrejas mais próximas. Então há facilidade de aquelas igrejas dar impulso àquela nova igreja que está surgindo, porque numericamente é pequena. Mas aqui está isolada nesse grande estado de São Paulo, bem distante do Rio de Janeiro, com mais de 600 quilômetros, se não me falha a memória. 500 e alguns quilômetros.
Mas como? Temos tantas igrejas lá próximas, aqui só a igreja de Piracicaba, se existissem outras igrejas aqui na obra, ajudaria esta igreja agora a tomar impulso, porque ela está iniciando. Não há necessidade, porque basta a mão do Senhor. Graças a Deus. Basta, aleluia, a mão do Senhor aqui, para nos abençoar, para dar impulso a esta igreja, para atrair outras ovelhas a este rebanho, como serão atraídas? Pelo perfume de Jesus Cristo que está em cada vida que faz parte desta igreja. Amém. Mas vós tereis que permanecer mais ainda em oração. Mas como? Não nos importemos. A condição não somos nós que vamos criá-las, mas Deus já criou tais condições dentro de nós. O sinal é este. O sinal está aí de que há uma facilidade de esta pequena igreja, aliás, esta igreja que não é pequena, marchar. Porque eis aí a manifestação. Que é a melhor coisa? Que é a melhor coisa para o crescimento de uma igreja? Uma boa palavra de um filósofo aqui para auxiliar o pastor João? Uma boa palavra de um psicólogo ou de um historiador para falar de história? Ou de um político aqui para exercer uma certa influência? Bom, político tal, senador tal de São Paulo, Orestes Kessler, ou outro aí, outro aí de São Paulo, não é bem ele, parece que me falha a memória, mas um senador aí qualquer de São Paulo, vem pra cá para ajudar. Lá está o senador, lá na igreja em Piracicaba. Bom, vamos até lá. Bom, dessa maneira, ele vai lá, é um grande político, ele senta lá e todos vão lá para olhar aquele político, e vai ser uma maneira de a gente, pregar Jesus para a multidão de outros crentes, até porque por simpatia, tem crentes que simpatizam com determinados políticos, ou por simpatia aquele político, vamos lá e vai ser uma maneira de Deus operar a obra no coração de muitos crentes. Não há necessidade de figura humana exercer influência de quem quer que seja a fim de trazê-los aqui. Basta Jesus Cristo aqui conosco. Graças a Deus. E Ele está e continuará. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.